tia Lele está aqui para contar uma nova história para vocês. Ela vai se iniciar com esse vídeo e vão ter outros para continuar, então é importante que vocês fiquem atentos a todos esses vídeos, tá bem? Bem, crianças, essa história é sobre o plano da salvação. Nesse vídeo, a gente vai aprender sobre a criação. A criação ela é representada com a cor amarela, por isso que eu estou de amarelo, e por isso que a criação é representada por esse elemento aqui, o Sol. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. Nesse dia, a Bíblia deixa entender que não era claro, o mundo era todo escuro. E aí Deus, com a sua voz, falou: haja luz, e passou a existir luz. E aí ficou claro. No segundo dia, Deus disse para haver separação entre os céus e a terra. Era tudo misturado, mas Deus quis que a terra fosse separada do céu. Então, passou a existir a água e o céu ficou distante da água. Por isso que é assim que a gente vê hoje em dia. No terceiro dia, Deus disse para existir árvores e frutos bem deliciosos que a gente precisa comer, inclusive. Maçã, laranja, maracujá, uva, banana, todas essas árvores passaram a existir nesse dia. E aí, a terra ficou toda colorida por conta das cores das frutas. No quarto dia, Deus disse que precisava existir algo para a gente entender que era dia e que era noite. Então, ele criou uma grande estrela, a maior de todas. Eu acho que vocês sabem qual é. O Sol. Ele criou o Sol para toda vez que a gente vê o Sol iluminando tudo, a gente entender: ah, agora é dia. E quando tiver escuro, a gente entender que é noite. E aí, ele também criou a Lua para a gente entender que era a noite. E as estrelas para iluminar também a nossa noite. Até então, no céu que Deus havia criado e no mar, não existia nenhum animal ou ser vivente. Mas no quinto dia, Deus fez com que existissem aves para voar no céu e ver o que a gente vê hoje, esses passarinhos cantando. E também no mar, ele fez os grandes peixes. Mas não só existe peixe, na verdade, existe o polvo, existe o cavalo marinho, existem as algas, existem as estrelas do mar. Então Deus fez tudo isso no quinto dia. No sexto dia, Deus criou coisas muito importantes. Primeiro, ele criou todos os animais que existiam na terra. Ele criou o leão, ele criou a girafa. Vão falando aí os animais que vocês sabem que existem na terra. Existe a cobra, existe o cachorro, existe o macaco, existe o rinoceronte. E todos esses animais, eles foram criados no sexto dia. Mas existem outros animais vivos e racionais que existem na terra. Vocês podem me falar quais são? Os seres humanos. Exatamente. Então Deus criou, com todo amor e carinho, no sexto dia, 2 seres humanos chamados Adão e Eva. Foi nesse dia que ele fez com que todos nós passássemos a existir, porque Adão e Eva, através deles, todo mundo que é igual a mim e a você passou a existir também. Então, no sexto dia, Deus criou todos nós também. Pois bem, Deus criou tudo que a gente pode ver hoje. O céu, as águas, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os seres humanos, os animais, tudo isso em 6 dias. Tá vendo como Deus é tão perfeito? Mas vocês devem ficar pensando: meu Deus, tia Lele, mas eu acho que Deus fez alguma coisa no 7º dia também. Pois é, ele também fez uma coisa muito importante no 7º dia. Deus olhou cada dia que ele tinha feito e no final de cada dia ele viu que tudo que ele tinha feito era muito bom. Não era bonzinho ou legal, era muito bom. E ele ficou totalmente satisfeito com tudo aquilo. E sabe o que ele fez no 7º dia? Ele descansou de todo o trabalho que ele tinha feito para criar esse mundão todo que a gente vê hoje. Então, crianças, a história de hoje, a primeira história dessa lição muito importante, nos ensina que por ter Deus criado tudo o que existe, a gente tem uma grande responsabilidade de cuidar de tudo isso. A gente não pode destruir, a gente não pode fazer mal aos animais, às águas, ao céu, ao ar.
nada disso pode ser machucado por nossa causa. A gente precisa cuidar, porque foi o próprio Deus que fez. O versículo de hoje se encontra lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no primeiro capítulo e o primeiro versículo, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bem, para a atividade de hoje, vocês vão precisar de 7 folhas brancas e vão precisar de lápis de cor, tesoura. Para usar a tesoura, peçam a ajuda dos pais de vocês, tá bom? E aí vocês vão desenhar cada númerozinho desses. E eu quero saber se vocês entenderam, porque em cada número vocês vão desenhar ou até mesmo escrever o que Deus criou nesses dias. Crianças, eu estou com muita saudade de vocês, espero que a gente possa se ver logo e fiquem atentos nas próximas lições, que são bem importantes. Tchau!